Paz do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos e irmãs do Avivamento Japão de Anjo e todos os irmãos em Cristo, amigos, companheiros desta maravilhosa oportunidade que temos de pregar o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Meus amados irmãos, nós estamos aqui, para ministrar para a igreja a última lição, do tema central desses 3 meses que estivemos estudando sobre o verdadeiro pentecostalismo, abordando a 13ª lição de hoje, que tem o tema voltado os olhos para a bendita esperança. Amém? Voltados os olhos para a bendita esperança. E nós vamos estar, irmãos, lendo a palavra de Deus, o texto áureo de Tito 2,13. Amém? Tito 2,13, que está aí na apostila, que os irmãos podem estar acompanhando em PDF. Aproveitando aqui para dizer para os irmãos que este mês de junho nós não vamos estar realizando o culto de estudo bíblico na quinta-feira. E vou estar enviando então para os irmãos o vídeo, de cada uma das lições nessas quintas-feiras deste mês de junho. Acabando o mês de junho, nós vamos voltar a realizar os cultos de estudo bíblico na quinta-feira, os cultos presenciais, e com a graça de Deus vamos estar ali, irmãos, juntos no nome de Jesus. Amém? Então eu vou estar enviando o vídeo para os irmãos, e a lição em PDF, nos grupos da nossa igreja, para os irmãos poderem acompanhar os vídeos com a lição no seu celular ou no seu iPad, no seu smartphone ou tablet. Amém? No nome de Jesus. Glória a Deus. Então vamos lá para Tito 2,13, que diz assim: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do Filho de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? A verdade prática diz: a nossa esperança é algo vivido e real. Não se baseia em utopia e nem em imaginação humana, mas em fatos revelados na palavra de Deus e confirmados pela história. Glória a Deus. Na leitura bíblica em classe, irmãos, para a nossa meditação nesta quinta-feira de hoje, nós vamos ler o livro histórico do Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo de número 6 ao 11. Acompanha comigo aí na sua apostila em PDF. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E, quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas e uma nuvem o recebeu, ocultando-o aos seus olhos. E, estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Amém? Glória a Deus. Vamos fazer uma oração, irmãos. Pai Santo, Eterno e Querido, em Tua santa, rica e maravilhosa presença, nós estamos aqui te agradecendo por esta rica oportunidade que temos de nos assentar
para aprendermos, Pai, mais uma porção das Tuas Sagradas Escrituras. Pedimos, Senhor Jesus Cristo, que o Senhor ilumine o nosso entendimento, que o Senhor traga luz aos textos revelados para a igreja, para o seu povo, para que nós possamos, com todo o amor que temos ao Senhor, nos esforçar para compreender a Tua soberana vontade para com as nossas vidas como igreja, com os Teus filhos, com os Teus servos. Meu Pai amado, nessa bendita esperança, a qual nós, ó Pai, precisamos permanecer firmes até a Sua vinda para nos buscar. Pai, no nome de Jesus Cristo eu peço, nos abençoe neste ensino, no encerramento desta apostila sobre o verdadeiro pentecostalismo. E nos mantém, meu Pai, firmes e fortes pelo poder do Teu Espírito Santo nas nossas vidas. E me capacita, Espírito Santo, para estar compartilhando com os meus irmãos neste vídeo a palavra do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós te louvamos, te glorificamos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, meu irmão. Meu irmão, a palavra de Deus, né, fala sobre a bendita esperança. Amém? A bendita esperança que nós, como pentecostais, né, recebemos por promessa a vinda de Cristo. Aleluias. É a maior, né, esperança que o crente tem é de estar ao lado do Senhor, né, de vê-lo assim como ele é, como a palavra do Senhor diz, né, em sua promessa para a igreja de Cristo. A esperança que precisa estar todos os dias queimando dentro do nosso coração, de nós um dia nos encontrarmos com o Senhor e estarmos para sempre com Ele. Amém? Então, o objetivo geral da apostila, né, é nós entendermos sobre o verdadeiro pentecostalismo. E uma, né, das promessas que os pentecostais, né, abraçam essa bendita esperança da vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o objetivo geral da última lição, né, do verdadeiro pentecostalismo, a lição 13, né, que tem por tema voltados os olhos para a bendita esperança, o objetivo geral deste estudo de hoje, irmãos, é voltar os nossos olhos, né, para o Senhor, para a bendita esperança, né? Nós estamos focados em Cristo diante daquilo que Ele nos prometeu. Amém? O nosso Deus é um Deus de aliança. O nosso Deus, irmãos, é um Deus de promessas. É um Deus que não revoga a sua palavra. É um Deus que não volta atrás, né, em suas decisões. É um Deus, como a Bíblia diz, que não é filho do homem para que se arrependa. Não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Havendo dito não faria, falado não confirmaria. Amém? Os objetivos específicos da lição de hoje, irmãos, no tópico de número 1 é afirmar que breve Jesus virá. Tópico 2, nós vamos destacar a necessidade da vigilância. E o tópico de número 3, nós vamos estimular, né, a viver com fidelidade. Amém? Glórias a Jesus para todo sempre. Glória a Deus. Então, irmãos, a expectativa, né, dos pentecostais, como eu vinha dizendo para os irmãos, acerca da vinda de Jesus não é, irmãos, um fator secundário, mas essencial. Todo crente pentecostal espera a vinda do Senhor todos os dias. Amém? Ansiosamente. Ele espera pela vinda do Senhor, aleluias, por este evento mais esperado, né, para a vida da igreja, que é o arrebatamento da igreja, o rapto da igreja, é o nós estarmos para sempre com o Senhor. Então não é um fator secundário que nós deixamos em segundo plano, não.
nós precisamos estar nos preparando e esperando a vinda do Senhor todos os dias. Então, não se trata, né, de uma doutrina que pode ser negociada, mas que deve ser afirmada com muita seriedade. Jesus está às portas. A convicção de que o nosso Senhor pode voltar a qualquer momento tem impacto em nossa prática de evangelização, a nossa santificação pessoal, né? A nossa fidelidade ao Senhor, a respeito, né, irmãos, também dos dons espirituais que Ele confiou a mim e a você. Então, a nossa maior expectativa se encontra na certeza de que um dia estaremos para sempre com o Senhor. Aleluias, amém? Naquele céu de glória, na presença do Senhor. Glórias a Deus. Essa bendita esperança, irmãos, ela é pregada, ela é cantada nos nossos cultos, amém? Ela é cantada nos nossos cultos, né? Aleluias. Como nós temos aquele hino, né, conhecido, ele virá em um piscar de olhar, quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar, ele vem, oh, aleluias, ele vem, irmãos, né? Então, é uma bendita esperança, uma promessa pregada, anunciada com seriedade, ela é louvada, né? Nós, pentecostais, cremos, irmãos, aleluias, que o Senhor um dia virá. E este, para o pentecostal, é uma das maiores promessas que Jesus fez à sua igreja. Aleluias. E a introdução, nós vamos entrar aqui nesta quinta-feira, a expressão bendita esperança se refere à segunda vinda de Cristo, que é a esperança da igreja desde que Jesus retornou ao céu. Essa expectativa vem aumentando à medida que o tempo vai passando. Amém? A presente lição pretende esclarecer quão breve será esse evento para que cada um mantenha a vigilância e a fidelidade. Aleluia. Então, o tópico de número 1, nós vamos frisar, né? Aleluia, que Jesus, né, em breve virá. Amém? Em breve o Senhor virá. Então, a vinda de Jesus é tão certa quanto a sucessão dos dias e das noites. E disso não temos a menor dúvida. Esse dia está próximo e os sinais que precederão a vinda de Cristo já estão presentes. Nós vamos aqui no tópico de número 1, né, estar, aleluia, ministrando para os irmãos 3 subtópicos. O primeiro subtópico é a vinda de Cristo, o segundo é uma promessa de Jesus e o terceiro é o dia se aproxima. Então vamos para o primeiro subtópico, que é a vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo é uma verdade ensinada na Bíblia inteira, com abundância de detalhes nos evangelhos e nas epístolas. Todos os ramos do cristianismo concordam que Jesus um dia voltará, mas essa unanimidade não ocorre no tocante à maneira como isso vai acontecer. Então, todo crente em Cristo crê que Jesus voltará. Só há diferenças de interpretação, né, de como isso ocorrerá, né? Mas independente, irmãos, Jesus vai voltar. Independente, Jesus vai voltar, né? De qual seja a nossa linha de pensamento, de como nós cremos que vai ser, ou como outras, né, denominações, né, creem. Mas o importante, né, nós fixarmos, Jesus vai voltar. Amém? Então, há diversas interpretações sobre o tema que fogem ao escopo da presente lição. Inclui-se na expressão segunda vinda, né, o arrebatamento da igreja. Amém? E a vinda de Jesus em glória. Então, nós pentecostais, a maior parte dos pentecostais creem, né, na vinda de Jesus para buscar a igreja, arrebatamento, e depois, né, ali
aleluia, da grande tribulação, né, a vinda de Jesus em glória, amém? Com a igreja, ele junto com a igreja, né? Todos os santos de todas as épocas e os que foram arrebatados, né, estarão vindo com Jesus em glória. Então essa é a maior parte dos pentecostais creem. Então quando o Senhor Jesus ascendeu ao céu, os varões de branco disseram que ele virá da mesma maneira que subiu. Amém? Esse cenário é de sua vinda em glória e não do arrebatamento da igreja. Então ali em Atos, né? Lá em Atos, capítulo 1 da leitura bíblica em classe que nós lemos, irmãos, Atos 1:11, né? Quando os anjos falam com os discípulos que estavam ali na ascensão de Cristo, no versículo 11 diz assim, ó, os quais disseram, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, como assim, né? Como para o céu o vistes ir. Amém? Então, este trecho aqui, no versículo 11, fala sobre, não arrebatamento, mas sobre a vinda de Jesus em glória com a igreja. Mas nós pentecostais cremos no arrebatamento secreto. Amém? Aonde Jesus vai raptar a sua igreja, buscar a sua igreja. Aleluias. E nós estaremos para sempre com o Senhor. E nós vamos já coligar com o subtópico de número 2, que vai falar que isto é uma promessa. Amém? Isto é uma promessa. Irmãos, entendam, nosso Deus é um Deus de promessas e é um Deus que cumpre com a sua palavra. Amém? Ele prometeu voltar para nos buscar e nos levar para o céu. João 14, do 1 ao 3, os irmãos conhecem os versículos. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito que vou vos preparar lugar. E se eu for vos preparar lugar, voltarei. Nós encontramos a palavra ali, voltarei. E vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Olha que interessante. Nós vemos a palavra, né? Aleluia, de Jesus dizendo que ele iria voltar e nos levar para estar para sempre com ele. Então é uma promessa, aleluia, de Jesus para a sua igreja. Saiu da boca do nosso mestre, irmãos. Então, nós precisamos confiar e crer no Senhor. Né? Seguindo aqui na apostila, mas parece que antes do Pentecostes, os discípulos ainda não tinham uma compreensão exata dessa vinda, pelo que se pode observar na pergunta dos discípulos, lá em Atos 1:6, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Talvez estivessem eles, né, ainda pensando num reino físico, político, né, que era o pensamento dominante na época. Muitos dos judeus da época, irmão, né, eles criam que o Messias viria como um rei, né, poderoso como Davi, com um exército poderoso, né, que iria guerrear contra os romanos e iria trazer novamente Israel à libertação da opressão do inimigo. Então, muitos dos judeus criam na manifestação do Messias seria assim como foi, né, nos dias de Davi, quando eles ouviram a promessa de Deus que da descendência de Davi viria o Messias, né? Mas Jesus, aleluias, é o plano perfeito. É o plano perfeito de Deus para alcançar a todos aqueles que crerem no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Amém? E Deus não trabalha, né? Aleluias. Deus não trabalha segundo a vontade do homem. Nós temos que entender isso. Os pensamentos, as ideologias, né, do homem não tem comparação os pensamentos, os planos, né, do Senhor. Deus sabe como trabalhar, não é? Então, era o que dominava naquela época, né? De que o Messias seria um rei poderoso, né? Que iria
aleluia, vencer, né, todo o Império Romano e trazer a restauração a Israel. Mas não era ainda esse tempo, né? Esse tempo vai chegar. Ainda Jesus, né, aleluia, tem um trabalho na vida da igreja. O Senhor também está trabalhando em Israel. Os irmãos têm visto o que tem acontecido durante, né, de muitos anos para cá, né, como Deus vem trabalhando com o povo de Israel, né? Então tudo está no plano e controle do Senhor, tanto no plano de Deus para a vida da igreja, como no plano de Deus para a vida de Israel. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Então, mas Jesus os corrige por duas razões principais: o dia e a hora. Dessa bendita esperança é exclusivamente do Pai, está fora do radar humano. Mateus 24, 36 e Marcos 13, 32, Jesus diz assim, ó, aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, aleluia, mas somente o meu Pai. Jesus declarou, né? Mas Jesus declarou ali como um homem, que Jesus veio como um homem, ele foi 100% homem, 100% Deus, né? Então, ali Jesus estava declarando naquele momento ali, né? Mas nós entendemos que com isso, ao ser humano, ao cristão, né, não cabe fazer especulações de data, dia, hora em que Jesus vai voltar, irmão. Isso aí é exclusivamente do conhecimento de nosso Deus. Aleluias. Amém? Então, nós vemos aqui que a restauração do reino de Deus não é só para Israel, mas para todos os povos. Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Nós vemos no Senhor Jesus, aleluias, manifestando, né, o começo da soberania dele, da soberana vontade dele, do plano dele para a vida da igreja. Então o começo, qual que era o começo? Era eles receberem a promessa do Espírito Santo. Era a igreja, né, primitiva, receber a promessa, a virtude do Espírito Santo que viria do alto, para eles darem ali início, né, ao nascedouro da igreja, a obra missionária, a obra de evangelização, o pregar o evangelho, fazer discípulos de todas as nações, e para nós pentecostais, e tudo isso pregando, ensinando e nos acompanhando os sinais. Amém? Os dons, o batismo com o Espírito Santo, né? Então você vê que Jesus deixou claro, não compete a vocês ficar sabendo agora, data ou hora, em que o meu Pai vai restabelecer o reino a Israel. O que vocês têm que frisar agora, o que eu estou falando para vocês, fica em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Atos 1:8 diz, e vocês receberão a virtude do Espírito Santo que há de descer sobre vós, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Aleluias! Então, não era para eles ficar focados na data da vinda de Cristo, mas sim focados na obra que Jesus estaria confiando a eles a partir do dia do Pentecostes, do batismo com o Espírito Santo. Glórias a Deus por isso, né? E no número 3, para nós hoje, né? Eu e você, irmãos, nós, né? Isso aqui é para o nosso tempo, nós estamos vivendo o tempo do fim. O subtópico número 3 vai falar que esse dia se aproxima. Oh, maravilha, irmãos. Amém? Sabemos que a vida de Jesus está próxima pelos sinais claros que Jesus nos deixou. Pregamos por toda parte que Jesus em breve vem. E essa mensagem está em nossos hinos congregacionais, nos diversos cânticos inspirados nas Escrituras. Ninguém sabe o dia nem a hora, mas o Senhor Jesus deixou sinais claros e evidentes que mostram que esse dia se aproxima. Os principais são a efusão do Espírito Santo, né, que é ali o batismo com o Espírito Santo, amém? Onde eles seriam, né, cheios do Espírito Santo, onde eles estariam ali, né, recebendo a plenitude do Espírito, amém?
que é uma promessa para os últimos dias, que está em Joel 2, do 28 ao 32, começando ali já de Atos 2, 16 ao 21, que a partir do avivamento ali, irmãos, na história que diz da Rua Azusa, tem se espalhado pelo mundo inteiro. Os pentecostais são o maior movimento protestante do mundo. O outro sinal evidente é a fundação do Estado de Israel, que desde 1948 ostenta a sua bandeira tremulando na sede das Nações Unidas, como um Estado soberano. Então nós vemos que esse dia se aproxima da vinda do Messias. É certo que Israel está até hoje esperando o Messias. E a igreja, aleluias, já espera pela vinda dele pela segunda vez. Oh, que maravilha! Enquanto os judeus estão esperando ele pela primeira vez, nós já estamos esperando ele pela segunda vez. Ele vem pela segunda vez para buscar a sua igreja. Amém? Oh, glórias a Deus. A Bíblia diz, vamos o que o Senhor fala sobre Israel. Amém? Lucas capítulo 21. Abra lá comigo, irmão. Lucas capítulo de número 21. Amém? Lucas 21, seus versículos de número... Aí na referência está de 29 ao 31, mas nós vamos ler do 28 ao 33. Lucas 21, 28 ao 33. Diz assim, ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. E disse-lhes uma parábola, olhai para a figueira, e quando todas as árvores, olha só, e para a figueira e para todas as árvores, olha só o que Jesus estava dizendo, quando já começarem a brotar, vós sabeis, olha só, vós mesmos sabeis, vendo-as que perto já está o verão, assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que o reino, olha só, o reino de Deus está perto. Em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo isto aconteça. Passarás os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Olha que tremendo, meu irmão. Aleluias. Jesus falando, né, sobre o que o Senhor estaria fazendo. Aleluias, né, com a igreja e com Israel, né? O Senhor está trabalhando em Israel, irmãos, né? Mas também está preparando a sua igreja. Então, quando nós vemos os sinais que estão acontecendo no mundo, lá em Israel, é para nós, aleluias, levantarmos a nossa cabeça, não é para ficar de cabisbaixo, irmãos. Os sinais estão acontecendo não para nós abaixarmos a nossa cabeça, para nós pararmos, para nós desistirmos, para nós recuarmos, para nós nos acuarmos, para nós entrarmos na caverna. Não! Os sinais estão acontecendo. Jesus diz, quando começar a acontecer os sinais, vocês viram os sinais, levantem a sua cabeça. Oh, aleluia! Por quê? Porque ele diz, a sua redenção está próxima. Amém? Ele falou assim, olhem para a figueira e para as demais árvores, quando vocês virem brotando os frutos, sabei que assim também, quando virem os sinais, oh, aleluia, como o verão está chegando, o fim também está chegando. Glórias a Deus, irmãos. Então, levante a sua cabeça, meu querido, e marcha, caminhe. Jesus vai voltar a qualquer momento. Glórias a Deus. Vamos para o tópico de número 2, né, desta quinta-feira. A necessidade da vigilância. Amém? A vigilância se faz necessária porque ninguém sabe o dia da vinda de Jesus. Eita glória, irmãos. Entendemos como vigilância o ato ou efeito de vigiar, o estado de quem permanece alerta. Olha só, de quem procede com precaução para não correr o risco. Ó, devemos permanecer acordados, atentos, no cuidado
de não nos afastarmos de Jesus e aguardar a bendita esperança. Oh, glória! Por isso que o subtópico de número 1 do tópico de número 2 vai falar sobre a exortação à vigilância. Amém? E Jesus disse, né, que nós precisamos vigiar e orar. Não é orar primeiro e depois vigiar. É uma vida de vigilância. Amém? Depois que nós vigiarmos, nós vamos orar. E quando terminar de orar, pastor, volta a vigiar de novo. E quando vigiar, vai para a oração. E como que nós vigiamos? Nós vigiamos, né, sobre a palavra de Deus, sobre a Escritura. Isso é que é ter uma vida de vigilância. Você está atento ao cumprimento das promessas, ao cumprimento das profecias, ao que Jesus nos ensinou, aleluias, e nos, né, exortou a permanecermos firmes em sua palavra. Jesus disse lá em João, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E o que me ama será amado de meu Pai. Olha só, e nós viremos a Ele. Oh, glória, e faremos nele morada. Oh, isso é lindo, irmãos. Glórias a Jesus. Então, o subtópico número 1 vai falar sobre exortação à vigilância. O Senhor Jesus nos exorta com muita ênfase sobre a necessidade de vigilância. Aleluias. Mateus 24, 44, ele diz, vigiai, pois, porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. A razão disso é porque ninguém sabe quando vai acontecer a sua vinda. Ninguém sabe, irmãos. Amém? Mateus 24, eu vou ler para você, no versículo 42. Melhor dizendo, abre lá comigo, irmãos. Mateus 24, 42. Na referência aí está só 42, mas vamos ler o 42, o 43 e o 44. Amém? 42 diz, vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria, e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora que não penseis. Eita, irmãos. Então, está falando sobre um vigília, né? Aleluia, que está atento em todo tempo. Aleluias. Os sinais que nós estamos vendo acontecendo, né? É para trazer a nós um cuidado, um alerta, né? Como um pai de família, ele tem um cuidado, um alerta, uma desconfiança de que um ladrão a qualquer momento pode vir e assaltar, né, a sua casa. Ele fica em alerta para não deixar que isso aconteça. Então essa parábola de Jesus está dizendo, quando vocês virem os sinais, é um alerta. É um alerta. Aleluia, para vocês ficarem atentos, vigilantes. Oh, glórias a Deus, porque em breve o Senhor vem. E Ele vem numa hora em que nós não vamos estar pensando. Olha só, por isso que é importante nós, aleluia, estarmos vigilantes. Então, a razão disso, né, é que ninguém sabe o dia da sua vinda. Por isso que nós precisamos vigiar, irmãos. Vigiar, vigiar, vigiar. Amém? Glória a Deus. É 3 palavras, aleluias, que eu dou de conselho para os irmãos, né, para que você possa experimentar essa bem-aventurada esperança da vinda de Jesus. As 3 palavras são iguais. Vigia, vigia, vigia. Glória a Deus. Então, essa era também a preocupação dos ensinos dos apóstolos, né? Nós vemos em 1 Tessalonicenses, abra lá comigo, 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5. Abra comigo lá, irmão. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, o versículo de número 2 ao 6, mas vamos ler o 1 também. 1
Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1 ao 6. Diz assim, ó: mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais que eu vos escreva. Até o apóstolo Paulo ensinando os irmãos. Vocês não precisam saber disso. Amém? Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Olha, trazendo aí o respaldo, né? A referência de Jesus. Aleluias. No 3 diz: pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Por isso nós temos que estar atentos, irmãos. O mundo hoje vive um momento muito difícil, um momento de dor, um momento de tribulação, um momento de angústia, né? Um momento onde muitos estão, né, sendo ceifados por essa doença, né? Então o mundo hoje está passando por uma, né, tribulação, né, pelo princípio das dores. Só que a Bíblia está dizendo aqui: quando vocês ouvirem a paz e segurança, olha só, ele está dizendo, continua vigilante, porque aí vem repentina destruição, né, como dores de parto. Por isso que a igreja precisa estar vigilante, não baixar a guarda de jeito nenhum, irmãos. Estar atentos, amém? Ô, glórias, e a Bíblia diz que vai vir como aqueles momentos, né, onde a mulher que está para dar à luz, né, começa as primeiras contrações e ela sabe que não vai ter como escapar, chegou o momento de enfrentar a dor do parto. No versículo 4 diz: mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, graças a Deus que nós não estamos mais em trevas, irmãos, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Olha só, não estamos mais em trevas. Nós hoje estamos na luz de Deus, e aquele dia não vai nos pegar de surpresa. Oh, glória! Aí ele dá um conselho no versículo 6. Não dormamos, pois, como os demais. Olha aí. Mas vigiemos e sejamos sóbrios. Aleluias. A Bíblia diz também, 2 Pedro, capítulo 3. Vamos lá, abre comigo lá, irmão. 2 Pedro, capítulo de número 3. Abre comigo lá, eu espero você abrir. Abriu aí? 2 Pedro 3, versículo de número 8 ao 10. Olha o que a Bíblia diz. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como se fosse 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa. Olha só, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco. Olha a bondade de Deus, irmão. Não querendo que alguns se percam, olha aí, senão que todos venham a se arrepender. Olha só, né? Mais um versículo aqui que prova que a vontade de Deus é que todos se salvem, venham ao conhecimento da verdade. Amém? Aleluias. A salvação, ela é para ser oferecida a todos. No versículo 10 diz: mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há queimarão. Olha só, irmão, né? Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos, aleluia, fazer como no versículo 13 aqui, ó. Anota aí, não está na referência. De 2 Pedro 3. 2 Pedro 3 diz: mas nós, segundo a sua promessa, oh Jesus da glória, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, ao 14 também, procurai, aleluia, que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Oh, aleluia. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Então, é importante, irmão, nós, aleluia, vigiarmos, estarmos atentos. Amém?
Aquele dia virá como um ladrão sobre todos aqueles que estão dormindo, cocheando entre dois pensamentos, aqueles que são mornos, aqueles que estão frios, aqueles que estão afastados dos caminhos do Senhor, que abandonaram o Senhor, né, que se apostataram da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio. Aqueles, como Paulo diz que, né, que só Marcos que estava com ele, né? Demas amou o presente século e Alexandre, o latoeiro, estava ali prejudicando. Virou as costas para Paulo e ainda estava tentando prejudicar o apóstolo Paulo. Não é? Então, mas para os servos de Deus que estão na luz do Senhor, esse dia não vai nos pegar de surpresa. Orabacanto, brianderábia. Oh, aleluia. Deixa eu me segurar aqui, irmãos. Maravilha, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aleluia. Então, oh glória, deixa eu me segurar aqui. Pera aí, irmãos. Aleluia. Então, essa era também, né, uma preocupação, né, tanto, aleluia, dos apóstolos, né, de Cristo ali, o apóstolo Paulo, e é uma preocupação hoje que a igreja precisa ter, irmãos, ficar atentos. Uma preocupação que todo pai de família, né, eu creio que quer se salvar, mas quer que a sua esposa seja salva, seus filhos sejam salvos. É aquele homem de Deus, é aquela mulher de Deus que são ali como torre de vigília, guardando a sua casa, investindo na vida espiritual sua, da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos, para que toda a casa seja guardada, seja salva, para que toda a família esteja servindo ao Senhor, em vigilância, em santidade. Oh glórias, aleluias, amém. O subtópico de número 2 vai falar sobre o cuidado dos alarmes falsos. Nós temos que tomar cuidado com isso, amém. Então muitos líderes, né, muitos líderes e grupos religiosos arriscaram-se em marcar a data da segunda vida de Cristo. Alguns deles cravaram várias datas, outros, depois de constatarem que elas não batiam, reinterpretaram as supostas profecias e as protelaram para outras datas. Todos esses líderes e grupos falharam. É um erro tentar adivinhar os tempos e as estações, pois só Deus sabe o dia e a hora. Irmão, sabe por que Jesus não deixou para a sua igreja o ano, o mês, o dia e a hora da sua vinda? É porque o Senhor, aleluias, quer que nós venhamos todos os dias nessa bendita esperança, aguardar o Senhor, aguardar a sua vinda com fervor espiritual, procurando ser cheio do Espírito Santo, procurando servir ao Senhor. E Jesus disse: bem-aventurado o meu servo, de quando o Filho do Homem o vier, o achar assim, servindo. Aleluias! Amém, meus irmãos? Por isso que quando nós, né, aleluias, vigiamos, aleluias, oramos, servimos a Deus, aprendemos de sua palavra, nós não vamos ser ludibriados, enganados, amém? Quando nós vigiamos sobre a sua palavra, nós não vamos cair nesse tipo, né, de ensino, aonde nós vemos aqui que esses líderes religiosos marcaram a data da vinda de Cristo, né? Quando Jesus ele não datou, aleluias, a sua vinda, irmãos. Glória a Jesus. Por quê? Exatamente por isso, para que nós venhamos estar firmes. Porque se ele tivesse marcado data, meu Deus do céu, o que teria de crente vivendo uma vida lavonté, né? Até quando se aproximasse a data, né, de Cristo, e quando Cristo estivesse se aproximando da data, ele, deixa eu me consertar, porque Jesus já vai voltar o mês que vem, deixa eu acertar minha vida, deixa eu me arrepender dos meus pecados, porque Jesus já vem aí a data. Então,
Deus quer que nós venhamos amá-lo em todo o tempo, estarmos vigilantes, estarmos firmes nessa bendita esperança, sabendo que a qualquer momento Ele pode vir nos buscar. Você pode dizer aí, Maranata, hora vem Senhor Jesus? Amém, irmãos? Tem pessoas que estão como Demas, amando o presente século. Estão mais... E a Bíblia diz que aquele, né? Aleluia, que foi chamado por Cristo para servi-lo, que não se embarace com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. O que tem de crente Demas, envolvido com as coisas desta terra, com os negócios da vida, né? E estão deixando o reino de Deus em segundo plano. Alguns em último lugar. Ter vida de vigilância é isso, irmão. Vigiar, orar, estar na presença de Deus. Aleluia, servir ao Senhor. Deixar ser usado pelos dons que Deus te confiou. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós temos que tomar cuidado, né? Com os falsos alarmes. Amém? A palavra de Deus rejeita todas as falsas expectativas acerca da vida de Cristo. Essa maravilhosa doutrina tem como objetivo trazer a esperança aos crentes. Amém? Não a incredulidade, a falsa expectativa de datas, né? E de alarmes falsos. Então, essa doutrina da bendita esperança, aleluia, acerca do que Jesus disse, né? Para nós estarmos firmes na presença dele. Por isso que Jesus falou, ó, por que Jesus falou, né? Vai e fique em Jerusalém, né? Para que vocês sejam cheios do Espírito Santo. Irmãos, mostrando a importância que tem de nós sermos cheios do Espírito Santo. Porque nós, por nós mesmos, nós não vamos conseguir vencer. Mas o Espírito Santo que nos foi enviado para nos ajudar, né? Para trabalhar em nós, para nos levar a uma vida, aleluia, sobre a direção do Espírito Santo, a nós sermos sujeitos a Ele. Aleluias. É pelo Espírito Santo que nós vamos sendo ali trabalhados. É Ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus. É o Espírito Santo, irmão, que nos convence do pecado. Aleluias. Que pecado é esse? É o pecado da incredulidade. Irmãos, o pecado da incredulidade vai travar todas as outras bênçãos de Deus na vida do homem, começando pela bênção da salvação. O incrédulo não vai ser salvo. Por isso que Jesus disse, aquele que crê em mim, aleluia, será salvo. Oh, aleluias. Amém, irmãos? Aquele que crê em mim será salvo. Aleluias. Então nós precisamos crer no Senhor, crer em Jesus. Por isso que Jesus falou, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Né? Então nós precisamos crer em Jesus, porque Ele já preparou lugar para nós, irmãos. E em breve Ele vem nos buscar. Oh, maravilha, Jesus. Aleluias. Então fique firme. A cada dia mais, fica firme com Cristo. Amém? E o último tópico para nós encerrarmos. Aleluia, vivendo com fidelidade. Ele traz os seus 4 subtópicos sobre a definição de fidelidade, né? Nós vamos aprender sobre a fidelidade de Deus, a fidelidade como virtude na vida cristã e o 4º subtópico, os tempos e as estações. Então, viver com fidelidade é adorar, né? É adotar o estilo de vida cristão na esperança da vinda de Jesus. Assim como Deus é santo e exige santidade do seu povo. Da mesma maneira, um Deus fiel exige fidelidade do seu povo. Amém? Então vamos para a definição do que é fidelidade. Fidelidade é a qualidade de ser cheio de fé, característica do que é fiel, daquele que é leal. Amém? Os termos fidelidade, verdade, lealdade
pertence ao mesmo campo semântico da Bíblia. Jeremias 42:5 diz: seja o Senhor entre nós testemunha da verdade e fidelidade. Oh, aleluias! Né? Nós vemos a importância, né, que tem de nós mostrar, aleluias, toda a boa lealdade, como diz Tito 2:10, mostrando a ele toda a boa lealdade. Então, fidelidade é uma demonstração de fé, lealdade, respeito, constância nos compromissos assumidos. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, irmão, nós estamos, aleluias, nos comprometendo a ser fiel a Ele, leal a Ele, ter o temor a Ele, o respeito às coisas de Deus. Não ser inconstante, mas constante, aleluia, ser fiel no compromisso que nós assumimos com Ele, na aliança que Ele fez comigo e com você de sangue, meu irmão, aleluia, já é a prova de que nós precisamos ser fiéis. Oh, glórias a Deus! Sobre o tópico de número 2, vai falar sobre a fidelidade de Deus. A verdade é um dos atributos morais de Deus, do qual reflete outras perfeições divinas, dentre os quais é a sua fidelidade. Deus é fiel. Amém? Em 2 Timóteo 2,13, diz assim, ó, se nós formos infiéis, olha só, Ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Eita glória! Lamentações 3:23 diz que a fidelidade de Deus é grande. Ei, maravilha, irmão! Aleluia! E expressa uma absoluta confiança, cuja ideia é de firmeza. Amém? Aleluia! Vamos ver o que Salmos 36:5 diz, e também Salmos 89:2. Vamos lá para Salmos, irmão. Aleluia! A fidelidade de Deus, ela é firme, irmãos. Glória a Deus. Salmos 36:5. Abra comigo lá, meu querido. Salmos 36:5 diz assim, olha aí o que a Bíblia Sagrada diz. Sejam como pragana perante o vento. Aleluias. Não, eu li aqui 35:5, né? É 36:5, ó. A tua misericórdia, Senhor, está nos céus. Olha só. E a tua fidelidade chega até as mais excelsas nuvens. Eita glória! A fidelidade de Deus é firme, meu irmão. Salmos 89, está um pouquinho mais na frente aí, versículo de número, glória a Deus, na sua só está o 2, na referência só está o 2, mas nós vamos ler do 2 ao 5. Salmos 89, 2 ao 5, diz assim, ó, pois disse eu, a tua benignidade será edificada para sempre. Olha só, tu confirmarás a tua fidelidade até nos céus, dizendo, fiz um concerto com meu escolhido, jurei ao meu servo Davi. Olha aqui, está falando da fidelidade de Deus a Davi. Olha só, glória a Deus. 4 diz, a tua descendência estabelecerei para sempre e edificarei o teu trono de geração em geração. Deus falando assim para Davi, que da descendência dele, aleluias, ele iria colocar, aleluias, os reis em Israel. Glórias a Jesus. Aleluias. No 5 diz, os céus louvarão as tuas maravilhas, ó Senhor, e a tua fidelidade também na Assembleia dos Santos. Glória a Jesus. É o que nós estamos fazendo nos nossos cultos. Quando nós estamos lá louvando ao Senhor, que os santos aqui são os servos de Deus, aqueles que creem em Deus. Amém? Nas assembleias, nas reuniões que nós, aleluia, fazemos para cultuar o Senhor, nós estamos ali louvando ao Senhor. Diz que nos céus
será louvada as suas maravilhas. Ou seja, lá no céu, os anjos, aleluias, estão louvando as maravilhas do Senhor. Aqueles que já estão com o Senhor também nos céus, já estão, perdão, irmãos, engasguei aqui, e estarão louvando as maravilhas do Senhor. E nós aqui na terra, nas igrejas, nos cultos, louvando também a sua fidelidade. Oh, glórias a Deus. Então, Deus é fiel. A sua fidelidade, irmão, ela é firme. Amém? Aleluia. Então, assim como ele cumpriu a promessa da vinda do Salvador no mundo, de igual modo, a segunda vinda de Cristo, podemos considerá-lo como um fato incontestável. Deus é fiel, irmão, para cumprir esta promessa da segunda vinda de Cristo, do rapto da igreja. Amém? Continue crendo, continue esperando, continue confiando. Oh, glória a Jesus, Jesus em breve virá. Amém? Então, como Deus é fiel, no subtópico de número 3, ele requer de nós fidelidade, irmão. A fidelidade como virtude cristã. Amém? Então, os atributos morais de Deus são aqueles cujas ressonâncias e reflexos são vistas nas criaturas humanas. A fidelidade é uma das virtudes cristãs proveniente do Espírito na vida do crente. Gálatas 5:22 é um dos gomos do fruto do Espírito. Amém? Porque quando ali, em alguma versão ali, né, tá falando ali sobre fé, ali traduzindo, na verdade é fidelidade ou lealdade. Amém? Então, nós precisamos, irmãos, sermos fiéis. E outra coisa, onde nós formos também, nós precisamos manifestar fidelidade. O crente precisa ser fiel, né, com o Senhor. Para aquele que é casado, fiel à sua esposa, a esposa fiel ao marido, né? Aleluia. Os pais sendo ali, aleluias, fiéis ao Senhor, com a responsabilidade que eles têm para com os filhos. Amém? Aleluia. Fiéis nos contratos, né? Fiéis no trabalho, fiéis nos negócios, fiéis, aleluia, na sua empresa onde você trabalha, né? O crente precisa ser fiel, irmão. Não pode ser infiel, não pode ser, né, crente caloteiro, né? Isso é um mau testemunho. Aleluia. Então, essa verdade é ensinada em toda a Bíblia. Amém? De maneira direta, nos relatos históricos e proféticos, nas parábolas e ilustrações, como importante virtude na vida do cristão. O cristão precisa manifestar, aleluias, amém? Esse atributo, que é um atributo comunicável de Deus para com o homem, sobre a fidelidade. Nós precisamos ser fiéis. Amém, meus irmãos? Aleluias. Mateus 25:21 está dizendo sobre a parábola dos talentos, onde o Senhor chega, né, naquele que enterrou um talento, servo mau e infiel. Amém? Aleluia. Mas para o servo que, né, arcou com responsabilidade, ele disse, servo bom e fiel. Aleluias. Bem está, fostes fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Entra agora no gozo do seu Senhor. Glórias a Jesus. Vamos abrir lá, nós já estamos encerrando, irmãos. 1 Coríntios, capítulo de número 4. A exigência, aleluias, que o apóstolo Paulo, né, aleluias, fala em relação ao cristão ser fiel. Amém? 1 Coríntios 4, versículo de número 1 e 2. Que todos os homens, olha só, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Aleluia. Além disso, requer-se nos dispenseiros que cada um se ache fiel. Aqui está, irmãos, relatando, aleluias, sobre a importância que tem de nós como cristãos, como ministros do Evangelho, né? Nós sermos considerados como ministros de Cristo. Olha o patamar em que o Senhor colocou eu e você, irmãos.
a pregadores da palavra, a ministros de Cristo, a ministros do louvor. Então, como crentes em Cristo e obreiros do Senhor, nós precisamos sermos achados fiéis em todas as áreas da nossa vida, começando a nossa fidelidade ao Senhor. Não podemos dar mau testemunho. Aqui a Bíblia diz claro que os homens nos considerem como ministros de Cristo. Irmãos, como ministros de Cristo, nós vamos ser só considerados quando formos achados fiéis. Isso é uma marca na vida do cristão. Glória a Jesus. 2 Timóteo, capítulo de número 2. Vamos lá, irmãos. Bíblia. 2 Timóteo, capítulo de número 2. Abra lá comigo. 2 Timóteo 2. Não é? Vamos lá para o versículo 19. 2 Timóteo 2, 19. Diz assim, ó, todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo. É uma marca na vida do cristão, ó. O Senhor conhece os que são seus. Ele sabe quem é fiel. Amém? Ele sabe quem é fiel. E essa marca precisa ser uma marca na vida de todo cristão. O Senhor conhece os que são seus. E qualquer que profere o nome de Cristo, que aparte-se da iniquidade, do pecado. Então não tem como o crente querer dizer que ele é fiel a Deus se ele permanece no pecado. Porque Cristo morreu por nós na cruz do Calvário para nós nos arrependermos dos nossos pecados. E arrepender-se é abandonar o pecado. E como, aleluias, nós abandonamos o pecado, é lutar contra ele todos os dias da nossa vida até a vinda de Cristo. Porque estamos dentro desse corpo mortal, né, ainda. Aleluias, mas um dia, nós estaremos para sempre com o Senhor no corpo glorificado. Então até Jesus voltar, irmão, a minha fé e a tua fé, o meu amor a Deus e o teu amor a Deus vão ser provados. Amém? Aleluia. Então nós precisamos ser fiéis. Aleluias. Glória a Jesus. Lá em Apocalipse diz ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Lá nas cartas, né? Aleluia, aquelas 7 cartas ali, 7 cartas às 7 igrejas da Ásia ali em Apocalipse, quando nós encontramos a palavra, né, assim dizendo, ao que vencer, aleluia, ao que vencer, darei. Então, esse ao que vencer, esse vencer o quê? Vencer, aleluias, a todas as lutas, batalhas, né? Todo o trabalho que precisamos nos empenhar em terminar a carreira que precisamos completar, né? Aleluias, como bom soldado, oh glória a Jesus, aleluias, com fidelidade, né? Com fidelidade. Por isso que o apóstolo Paulo diz assim, ó, combati o bom combate. Ele está falando assim, ó, eu fui fiel, acabei a carreira, guardei a fé, eu fui fiel. Amém? Então, tem recompensa. Tem recompensa. Né? Aleluias. E Paulo diz, e desde agora, a minha coroa, né, está reservada pelo meu santo Senhor nos céus. E não somente a mim, mas todos quantos aqueles que amarem a sua vinda, a bendita esperança. Amém? Paulo tinha essa convicção porque ele amava a vinda do Senhor. Ele amava a vinda do Senhor. Então ele combateu o bom combate. Ele acabou a carreira. Ele foi fiel ao Senhor em tudo que o Senhor confiou a ele no ministério. Aleluia. E guardou a fé no coração. Né? E o Senhor tem recompensa. Amém? Oh, glórias a Deus. E por último, tempos e estações. Jesus responde à pergunta dos discípulos, ampliando o horizonte desse reino. Olha só, não vos pertence saber os tempos e as estações. Essa resposta foi dupla. Tempos, no grego, nessa passagem, é cronos, que significa um longo período. Haveria um espaço de tempo para a pregação do evangelho
entre a descida do Espírito Santo e a vinda de Cristo. Estações, nesse verso é kairos, que significa ocasião, e se refere aos eventos críticos que devem acompanhar o estabelecimento do reino. Tempos e estações são prerrogativas de Deus. Aleluias. Amém? Glória a Jesus. Então, dentro desse tempo, né? E das estações, que significa ali, aleluia, a ocasião em que, dentro desse tempo, Deus vai trabalhar, tanto em Israel como na vida da igreja, o Senhor iria manifestando o cumprimento de suas promessas, e tudo que Deus tem para fazer, Ele vai fazer, aleluia, e no tempo do Senhor, a igreja vai poder, aleluias, desfrutar da promessa do Senhor, onde os mortos ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Amém? Aleluia. Então, irmão, fica firme com o Senhor. Jesus, Ele vai voltar. Amém? Então, até lá, vigia, seja vigilante. Amém? Aleluia. E viva uma vida de fidelidade ao Senhor, porque Deus, Ele permanece fiel. Na conclusão diz, viver com fidelidade é ser fiel e leal a Deus durante toda a vida. A fidelidade ao Senhor Jesus é uma das condições para herdar o reino dos céus. O Senhor Jesus falou reiteradas vezes sobre a sua vinda. Ao ascender ao céu, 2 anjos reafirmaram essa promessa. Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. A volta de Jesus para nos levar ao céu é a esperança da igreja. Amém, meus irmãos? Fica firme, aleluias, receba essa palavra, que Deus abençoe você, sua casa, sua família, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Como o pastor Márcio disse, esse mês de junho estaremos ministrando o estudo por vídeo e enviando para os irmãos. Não vamos ter um culto de ensino, né? Aleluias. Em mês de julho, nós vamos voltar aos teus cultos de ensino às quintas-feiras presencial. Amém? Aleluia. Fora isso, os cultos de terça-feira, sábado, a partir das 20 horas, domingo de manhã, né, às 10h30, estarão em funcionamento normal. O último domingo, né, do mês, normalmente o culto às 18 horas. Amém, meus irmãos? Deus abençoe vocês. Em um nome do Senhor Jesus Cristo, nós vamos orar ao Senhor e agradecer. Pai Santo, Eterno e Querido, diante de Tua presença, nós estamos aqui louvando, glorificando e exaltando o Teu santo nome, por Tua graça, bondade, amor, infinita misericórdia, de nós podermos estar mais um dia nos assentando para ouvirmos a Tua rica, santa, infalível, inerrante e completa palavra. De estarmos, ó Pai, atentos, vigilantes, meu Deus, ó Pai amado, Senhor, em fidelidade, com compromisso, meu Deus, ó Pai amado, com o Senhor. Meu Deus, ó Pai, voltando, Senhor, os nossos olhos sempre para Ti, o autor e consumador da nossa fé. Como a Tua palavra diz, ó Pai, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, aleluias, para o prêmio da soberana vocação que há em Cristo Jesus, nosso Senhor. Abençoa, Senhor, as nossas vidas, nos fortalece. Pai amado, não nos deixe na zona de conforto, não nos deixe, Pai amado, desatentos, desapercebidos, distraídos, mas que nós, ó Pai, estejamos firmes, lutando, meu Deus, ó Pai amado, o bom combate da fé, em o nome de Jesus Cristo, as batalhas espirituais, e sermos um povo, Senhor, a cada dia mais, meu Deus, abençoado, agraciado, fortalecido, meu Deus, ó Pai, cheio do Teu Espírito Santo, e sermos, ó Pai, amados pentecostais bíblicos, autênticos, ativos, meu Deus, ó Pai, fazendo a Tua vontade, meu Pai amado, na Tua obra, no Teu reino, nesta terra, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Nos
abençoa, Senhor. Em o nome de Jesus Cristo, nossa igreja, Ministério Avivamento do Japão, meu Deus, ó Pai, o ministério, meu Deus, ó Pai, amado Senhor, meu Deus da igreja, Avivamento do Japão de Anjo. Em o nome de Jesus, que todos os demais ministérios no Japão, independente da placa denominacional e no mundo, Senhor, meu Deus, somos um só no Senhor. Vem, meu Pai, nos abençoa, nos fortalece, aviva a tua obra, precisamos mais e mais de ti. Importa que nós vemos diminuir, Pai, ao pronto de desaparecer, para que o Senhor cresça e apareça através da nossa vida e possamos viver, ó Pai, tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós, ainda, meu Deus, ó Pai amado, no tempo que se chama hoje, no nome de Jesus Cristo, Deus, para a glória do teu santo nome, meu Pai, nos fortalece. Nós agradecemos pela conclusão dessa apostila sobre o verdadeiro pentecostalismo e pedimos a tua bênção sobre nós, para a glória do Senhor, meu Pai. É o que eu te peço, meu Pai, em o nome de Jesus Cristo, já te agradecendo. Amém. Amém, meus irmãos. Deus te abençoe poderosamente. No nome do Senhor Jesus Cristo, o pastor pede aos irmãos, aleluia, que ainda não são inscritos no canal da nossa Igreja Avivamento Japão de Anjo, se inscreva, dê o seu like, né, para a propagação do canal, do trabalho da nossa igreja, em o nome de Jesus Cristo. Aperte os sininhos para que você possa receber novos vídeos, né, que forem sendo postados, né, em ministrações como essa da palavra de Deus, em ensino, em pregações, né, nos cultos. Nós vamos estar gravando cultos também, o momento do louvor, né, testemunhos, né, que possam ali edificar a igreja, serão postados também, aleluia, para edificação da igreja, né? Oh, glórias a Deus. E pregação, nós temos pregadores na nossa palavra, homens de Deus, aleluia, que têm uma boa palavra, né, para a igreja de Anjo, em o nome de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Deus te abençoe grandemente, em o nome de Jesus. Levante as suas mãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações com o querido e amado doce Espírito Santo esteja com toda a igreja, desde agora e para todos sempre. Você confirma bem forte, dizendo aí, amém. Deus te abençoe, meu irmão, no nome de Jesus, a paz do Senhor Jesus Cristo.